Minha melhor amiga armou um plano detalhado para destruir meu casamento, mas o que ela não sabia foi o que meu marido fez em seguida. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Meu nome é Laura, e até pouco tempo atrás, eu acreditava piamente na solidez de dois pilares na minha vida, meu casamento com Ricardo e minha amizade com Vanessa. Ricardo era meu porto seguro, o homem com quem eu dividia os sonhos e as contas, as risadas e os raros momentos de apreensão. Vanessa era como uma irmã. Conhecíamos-nos desde a adolescência, uma daquelas amizades forjadas no fogo das descobertas juvenis, dos primeiros amores frustrados, das confidências sussurradas sob o manto estrelado de acampamentos de verão. Ela era a madrinha do meu casamento, a primeira a saber da minha gravidez, que, infelizmente, não vingou, e a pessoa para quem eu corria quando o mundo parecia pesado demais. Nossos segredos eram um tesouro compartilhado, e eu jamais imaginei que ela pudesse usar qualquer um deles contra mim. Lembro-me de tardes ensolaradas em que Vanessa e eu passávamos horas na varanda da minha casa, desfiando a vida entre goles de café e confidências. Ela conhecia minhas inseguranças mais profundas, aquelas que eu mal admitia para mim mesma. Sabia do meu medo de não ser suficiente, um resquício de uma infância marcada pela crítica. Sabia dos meus anseios profissionais, da minha vontade de crescer na carreira de arquiteta, e também da minha hesitação em mergulhar de cabeça em projetos muito audaciosos. Ricardo, com sua paciência e apoio incondicional, era quem geralmente me empurrava para fora da zona de conforto. Você consegue, meu amor. Você é brilhante, ele dizia, e seus olhos sinceros me davam a força que, por vezes, me faltava. Vanessa sempre pareceu a maior entusiasta do meu relacionamento com Ricardo. Vocês são perfeitos juntos, Laura, ela suspirava, com um sorriso que eu julgava genuíno. Ricardo te adora, te valoriza. É o tipo de homem que toda mulher sonha em ter. Suas palavras eram música para os meus ouvidos, um bálsamo que reforçava a minha felicidade. Ela estava presente em nossos jantares, em nossas pequenas comemorações, quase uma extensão da nossa família. Quando perdemos nosso bebê, foi no ombro de Vanessa que chorei por horas, e foi ela quem me ajudou a juntar os pedaços, enquanto Ricardo, igualmente devastado, tentava ser forte por nós dois. Como poderia eu, em sã consciência, duvidar de alguém que esteve ao meu lado em momentos tão cruciais? Nossa amizade era um tecido de cumplicidade. Falávamos sobre tudo, desde as banalidades do dia a dia até os planos mais ambiciosos. Eu celebrava suas conquistas como se fossem minhas, suas promoções no trabalho, seus novos romances, suas pequenas vitórias pessoais. E ela, aparentemente, fazia o mesmo por mim. Pelo menos, era o que eu acreditava. Olhando para trás, percebo que havia um brilho estranho em seu olhar quando eu falava da minha felicidade com Ricardo, uma pausa quase imperceptível antes de seus efusivos parabéns. Mas quem, em pleno gozo de uma amizade de anos, se atenta a nuances tão sutis? Eu certamente não. Eu via apenas a Vanessa que conhecia, ou que pensava conhecer. A vida seguia seu curso, e meu casamento com Ricardo se solidificava a cada dia. Estávamos planejando uma viagem especial para comemorar nosso 5º aniversário de casamento, um cruzeiro pelo Mediterrâneo. Eu estava eufórica, e Vanessa foi a primeira para quem contei os detalhes, mostrando os catálogos, descrevendo os roteiros. Que maravilha, amiga! Vocês merecem, ela exclamou, abraçando-me. Vai ser a viagem da vida de vocês. Seu entusiasmo parecia tão real quanto o meu. Ela mesma estava passando por uma fase de transição. Havia terminado um relacionamento recentemente e desabafava comigo sobre suas incertezas e a dificuldade de encontrar alguém tão bom quanto Ricardo. Eu a ouvia com atenção, oferecendo meu apoio, minhas palavras de conforto. Você vai encontrar alguém especial, Vani. Você é uma mulher incrível, eu dizia, e realmente acreditava nisso. Mal sabia eu que, por trás da fachada de amiga leal, uma tempestade escura começava a se formar, alimentada por sentimentos que eu jamais poderia imaginar que ela nutrisse. A confiança cega que eu depositava nela seria, em breve, a arma que ela tentaria usar para destruir o que eu tinha de mais precioso. A mudança em Vanessa foi sutil no início, como uma nota desafinada numa melodia familiar. Começou com pequenos comentários, aparentemente inocentes, que ela deixava escapar durante nossas conversas.
Se eu mencionava algum pequeno atrito com Ricardo, coisas normais de casal, divergências sobre onde jantar ou qual filme assistir, ela franzia a testa com uma preocupação exagerada. Mas, Laura, ele não devia te contrariar assim. Você é tão compreensiva, ele deveria ceder mais, ou você tem certeza que ele te ouve de verdade? Homens são tão egoístas às vezes. Eu, no meu desejo de desabafar com uma amiga, não percebi a insidiosa semente da dúvida que ela tentava plantar. Depois, vieram as preocupações sobre o comportamento de Ricardo. Amiga, não quero te deixar encucada, mas outro dia vi o Ricardo conversando com uma colega de trabalho, eles pareciam bem íntimos. Não deve ser nada, claro, mas achei melhor te contar. Meu coração gelava por um instante, mas Ricardo sempre fora transparente sobre suas amizades e seu ambiente de trabalho. Quando eu o questionava, de forma casual, ele explicava a situação com naturalidade, e eu me sentia boba por ter duvidado. Mas a pulga atrás da orelha, plantada por Vanessa, demorava a sair. A tensão no meu casamento começou a crescer de forma quase imperceptível. Pequenas discussões se tornavam mais frequentes. Eu me pegava analisando cada palavra de Ricardo, cada gesto, buscando significados ocultos que antes não me importavam. Ele, por sua vez, começou a notar minha apreensão, meu olhar desconfiado. Laura, o que está acontecendo? Você parece distante, ele perguntou certa noite, a preocupação genuína em sua voz. Eu não sabia o que dizer. Como explicar que minha melhor amiga estava, indiretamente, me fazendo duvidar do homem que eu amava? Parecia absurdo. Vanessa, por outro lado, se mostrava cada vez mais solidária. Eu te entendo, amiga. Casamento não é fácil. Se precisar de qualquer coisa, estou aqui, ela dizia, com um abraço apertado que hoje me causa arrepios. Ela começou a ligar para Ricardo com mais frequência, sob o pretexto de perguntar sobre mim ou de pedir conselhos sobre algum problema masculino a que só ele poderia resolver. Eu achava estranho, mas ela justificava com tanta naturalidade que eu acabava relevando. Ele é como um irmão mais velho para mim, Laura, você sabe. O ponto de virada, o momento em que a névoa da minha ingenuidade começou a se dissipar, foi durante um jantar em nossa casa. Convidamos Vanessa e mais alguns amigos. Em certo momento, enquanto Ricardo estava na cozinha preparando as bebidas, Vanessa se aproximou de mim, a expressão carregada de uma falsa compaixão. Laura, preciso te falar uma coisa séria. Ouvi o Ricardo no telefone hoje mais cedo, ele parecia estar marcando um encontro, falava baixo, todo misterioso. Por favor, não diga que te contei, mas estou tão preocupada com você. Naquele instante, algo estalou dentro de mim. Ricardo tinha passado o dia inteiro comigo, trabalhando em um projeto freelance que estávamos fazendo juntos em casa. Ele não havia feito nenhuma ligação misteriosa. Olhei para Vanessa, para seus olhos que agora me pareciam brilhar com uma expectativa estranha, e pela primeira vez, senti um calafrio de desconfiança real. Vanessa, que história é essa? Ricardo não saiu do meu lado hoje, respondi, a voz mais firme do que eu esperava. Ela pareceu momentaneamente pega de surpresa, mas se recuperou rapidamente. Ah, amiga, talvez eu tenha entendido errado então. Me desculpe, devo estar com a cabeça cheia. Não queria te preocupar à toa. Mas o estrago estava feito. A semente da dúvida que ela tanto regara em mim, de repente, voltava-se contra ela. Naquela noite, depois que todos foram embora, contei a Ricardo o que Vanessa havia dito. Ele ficou chocado, depois furioso. Isso é inacreditável, Laura. Por que ela inventaria uma coisa dessas? Foi ele quem começou a juntar as peças, os comentários depreciativos sobre ele, as preocupações com colegas de trabalho, as ligações frequentes. Ela não está tentando te proteger, Laura. Ela está tentando nos separar, ele disse, a voz carregada de uma certeza que me assustou e, ao mesmo tempo, começou a fazer um sentido terrível. A dor da descoberta foi excruciante. Vanessa, minha confidente, minha irmã de alma, estava ativamente minando meu casamento, envenenando minha mente contra meu marido. Senti-me traída, usada, feita de boba. As lembranças de sua amizade, de seus conselhos, de seu apoio, agora se tingiam com as cores sombrias da manipulação. Chorei por horas, um choro de raiva, de decepção, de luto pela amizade que eu percebia estar irremediavelmente quebrada.
Ricardo me abraçou, deixou que eu extravasasse minha dor, mas em seus olhos havia uma nova determinação. Ele não permitiria que aquela farsa continuasse. Decidimos, inicialmente, nos afastar um pouco de Vanessa, observar seu comportamento à distância. Mas ela não nos deu essa chance. Percebendo meu distanciamento, ela intensificou suas investidas, principalmente sobre Ricardo. Ligava com mais frequência, sempre com uma história triste, uma necessidade de desabafo, tentando criar uma intimidade forçada com ele, provavelmente para me provocar ou para realmente tentar alguma aproximação. Ela sempre perguntava por mim, se fazendo de preocupada: "A Laura está bem? Ela parece tão estranha comigo ultimamente, será que eu fiz alguma coisa?" Era o cúmulo do cinismo. Aquele comportamento só confirmava nossas suspeitas. A dor inicial começou a dar lugar a uma raiva fria e a uma necessidade de entender o porquê. Que tipo de pessoa faria isso com alguém que lhe deu tanta confiança e afeto? Eu precisava de respostas, mas mais do que isso, eu precisava que a verdade viesse à tona, não apenas para mim e Ricardo, mas para todos que conheciam a doce e leal Vanessa. Foi Ricardo quem teve a ideia, uma noite, enquanto eu revirava na cama, incapaz de dormir, a mente fervilhando com traições e perguntas sem respostas. Ele se sentou ao meu lado, segurou minha mão e disse, com uma calma surpreendente: "Laura, se ela está realmente determinada a me envenenar contra você, ou a te convencer de que eu não presto, ela vai continuar falando. E se ela está falando, nós podemos ouvir." Não o entendi de imediato. Ouvir como, Ricardo? Se eu confrontá-la, ela vai negar tudo, vai se fazer de vítima. Ele sorriu, um sorriso tenso, mas resoluto. "Não, se você não for a única a ouvir. Ela tem me ligado muito, não é? Sempre com alguma desculpa. E quando ela fala comigo, ela tenta te pintar como a desequilibrada, a ciumenta, ou insinua coisas sobre mim para que eu, supostamente, me confidencie ou com ela sobre seus defeitos no ponto." Ele respirou fundo. "Eu vou gravar as próximas ligações dela, Laura. Vou gravar as conversas inocentes o que ela tem comigo." Fiquei chocada. Gravar as conversas de alguém parecia errado, invasivo. Mas então pensei em tudo que Vanessa vinha fazendo, na forma sorrateira como ela tentava destruir meu casamento, minha paz de espírito. Isso não era ainda mais errado? Mas, e isso é legal, Ricardo? E se ela descobrir? Legal ou não, é a nossa única chance de ter provas concretas do que ela está fazendo. Se ela descobrir, ótimo, talvez pare. Mas duvido. Pessoas como ela são mestras na dissimulação. Ela vai se justificar, vai inverter o jogo. Precisamos de algo irrefutável. Ele me olhou nos olhos. "Eu não vou deixar que ela destrua o que temos, Laura. E não vou deixar que ela te faça de idiota por mais tempo. Você confia em mim?" Confiava. Mais do que nunca. A lealdade e a determinação de Ricardo em proteger nosso relacionamento, em me proteger, era um bálsamo para a ferida aberta pela traição de Vanessa. Assenti, ainda um pouco hesitante, mas com uma crescente sensação de que aquele era o único caminho. "Tudo bem. Faça." Nos dias que se seguiram, a tensão era palpável. Cada vez que o telefone de Ricardo tocava e o nome de Vanessa aparecia no visor, meu coração disparava. Ele atendia com uma calma ensaiada, colocando o telefone no viva voz e acionando o gravador do celular. Eu me sentava ao lado, em silêncio absoluto, ouvindo a voz melíflua de Vanessa destilando seu veneno. As gravações eram piores do que eu imaginava. Eram um desfile de manipulações cruéis e mentiras descaradas. "Ricardo, querido, como você está aguentando?" ela perguntava, com um tom de falsa preocupação. "A Laura anda tão instável ultimamente, não é? Outro dia ela me disse que às vezes sente vontade de sumir, de largar tudo. Fico tão preocupada que ela faça alguma besteira, ou que desconte em você. Você é tão bom para ela." Em outra gravação, ela tentava minar minha imagem profissional. "Soube que a Laura perdeu aquele projeto importante no escritório, ela me disse que foi culpa da equipe, mas, sinceramente, Ricardo, entre nós, acho que ela não está conseguindo lidar com a pressão. Talvez ela não seja tão talentosa quanto pensa. Não comente com ela que te disse isso, por favor, não quero magoá-la." A ironia era que eu havia ganhado o projeto e estava extremamente feliz com ele.
E a mais dolorosa de todas, onde ela tocava na ferida da nossa perda. Sabe, Ricardo, às vezes eu acho que a Laura nunca superou realmente a perda do bebê. Ela se culpa tanto, e talvez, só talvez, isso esteja afetando a forma como ela te vê, como se você fosse culpado por ela não ser mãe. Ela nunca admitiria, claro, mas eu a conheço. Ouvir aquilo foi como levar uma facada. Usar nossa dor mais profunda, nossa vulnerabilidade, para tentar nos separar, era monstruoso. Cada gravação era um novo golpe, mas também uma nova peça no quebra-cabeça da sua maldade. Ricardo era impecável ao conduzir as conversas, fazendo perguntas neutras que a incentivavam a falar mais, a se expor mais. Ele nunca concordava com as barbaridades que ela dizia sobre mim, pelo contrário, frequentemente me defendia sutilmente, o que parecia irritá-la e fazê-la insistir ainda mais em suas invenções. Ah, Ricardo, você é muito bonzinho, defende demais a Laura. Precisa abrir os olhos. Reunimos quase 2 horas de áudio, um compêndio de calúnias e manipulações. Ouvir tudo aquilo em sequência era nauseante, mas também libertador. A verdade, por mais feia que fosse, estava ali, nua e crua, incontestável. A tristeza pela perda da amiga ainda existia, mas agora era sobrepujada por uma raiva fria e uma necessidade de justiça. Aquilo não podia ficar impune. Eu e Ricardo passamos horas conversando, planejando o que fazer. Simplesmente confrontá-la em particular não parecia suficiente. Ela negaria, se faria de vítima, talvez até tentasse inverter a situação. A verdade precisava ser exposta de forma que não restasse dúvidas, especialmente para o nosso círculo de amigos em comum, pessoas que também a tinham em alta conta e que, provavelmente, ouviam suas versões distorcidas dos fatos. Decidimos que o palco para essa revelação seria um jantar que daríamos em nossa casa no final de semana seguinte. Um jantar informal, para o qual convidaríamos nosso grupo mais próximo de amigos, incluindo, claro, Vanessa. Ela certamente aceitaria, ansiosa por mais uma oportunidade de se infiltrar em nossa vida e, quem sabe, colher mais material para suas intrigas. Mal sabia ela que o prato principal daquela noite seria a verdade indigesta de suas próprias palavras. A expectativa para aquele jantar era uma mistura de ansiedade, nervosismo e uma sombria determinação. A noite do jantar chegou carregada de uma eletricidade quase palpável. Eu me arrumei com um cuidado especial, escolhendo um vestido vermelho, uma cor que me fazia sentir poderosa, embora por dentro eu fosse um emaranhado de nervos. Ricardo estava ao meu lado, uma rocha de calma e apoio. Ele havia escondido um pequeno sistema de som na sala de estar, conectado ao celular onde as gravações estavam armazenadas e editadas, apenas os trechos mais incriminadores, para não cansar nossos convidados, mas suficientes para pintar um quadro claro da situação. Nossos amigos foram chegando. Casais que conhecíamos há anos, pessoas que testemunharam meu casamento, minha amizade com Vanessa, e que, eu sabia, tinham por ela um carinho genuíno. Cada sorriso, cada abraço trocado com eles, aumentava meu nervosismo. Como reagiriam? Apoiariam-me ou duvidariam? Vanessa foi a última a chegar, como sempre, querendo fazer uma entrada. Estava deslumbrante num vestido preto elegante, o sorriso radiante, os olhos brilhando com uma falsidade que agora me era tão clara. Ela me abraçou com entusiasmo. Amiga, você está linda. Essa casa está maravilhosa. Ricardo, cada dia mais charmoso. Sua atuação era impecável. Senti um nó no estômago, mas mantive o sorriso no rosto, um sorriso que devia parecer uma máscara de gesso. O jantar transcorreu entre conversas animadas, risadas e o tilintar de taças. Eu mal toquei na comida, a ansiedade me tirando o apetite. Vanessa, por outro lado, parecia particularmente expansiva, contando histórias, fazendo piadas, buscando a atenção de Ricardo de forma sutil, mas insistente. Ele, um ator consumado naquela noite, respondia com cortesia, sem lhe dar muita margem. Finalmente, após a sobremesa, quando o café estava sendo servido e a conversa seguia um fluxo mais relaxado na sala de estar, Ricardo trocou um olhar significativo comigo. Era a hora. Respirei fundo, o coração batendo descompassado contra minhas costelas. Levantei-me, pedindo a atenção de todos com um leve pigarro. Um silêncio curioso se instalou na sala. Todos os olhares se voltaram para mim, incluindo os de Vanessa, que me encarava com uma expressão de curiosidade fingida. Amigos, comecei, a voz um pouco trêmula, mas ganhando firmeza a cada palavra.
Ricardo e eu agradecemos muito a presença de todos vocês esta noite. Vocês são pessoas muito queridas, testemunhas de muitos momentos importantes da nossa vida. E é por isso, pela consideração e respeito que temos por vocês, e pela verdade, que precisamos compartilhar algo delicado. Vi Vanessa franzir o senho levemente, uma sombra de apreensão cruzando seu rosto. Os outros amigos nos olhavam com expectativa. Nos últimos meses, continuei, nosso casamento passou por algumas turbulências, algumas tensões que foram alimentadas por mentiras e manipulações. Mentiras contadas por alguém que eu considerava minha melhor amiga, minha irmã. Olhei diretamente para Vanessa. Seu sorriso vacilou, a cor sumindo de suas bochechas. Laura, do que você está falando? Ela perguntou, a voz um tom acima, tentando soar ofendida, mas com uma nota de pânico perceptível. Estou falando de você, Vanessa, respondi, a voz agora fria como gelo. Estou falando das suas tentativas sistemáticas de minar meu relacionamento com o Ricardo, de me difamar para ele, de inventar histórias para nos separar. Um murmúrio percorreu a sala. Os amigos se entreolhavam, chocados. Vanessa se levantou, a indignação estampada no rosto, pronta para o contra-ataque. Isso é um absurdo, Laura. Como você pode dizer uma coisa dessas? Eu sempre fui sua amiga. Ricardo, diga ela. Isso é uma loucura. Ricardo, que até então permanecerá em silêncio ao meu lado, deu um passo à frente. Vanessa, nós sabemos de tudo. E não são apenas palavras da Laura. Nós temos provas. Foi então que ele pegou o celular. Vanessa o encarou, os olhos arregalados, a compreensão do que estava por vir começando a alvorecer em sua mente. Vocês todos conhecem a Vanessa como uma amiga leal, Ricardo disse, dirigindo-se ao grupo. Mas, infelizmente, Laura e eu descobrimos uma faceta dela que nos chocou profundamente. E para que não restem dúvidas, para que vocês entendam a gravidade da situação, decidimos que a melhor forma de esclarecer tudo é deixar que vocês ouçam com seus próprios ouvidos. Ele apertou o play. A sala foi preenchida pela voz de Vanessa, a mesma voz que minutos antes contava piadas e elogiava minha casa. Mas agora, as palavras eram diferentes. Eram as mentiras cruéis, as insinuações maldosas, as tentativas de envenenar Ricardo contra mim. A Laura anda tão instável ultimamente, não é? Outro dia ela me disse que às vezes sente vontade de sumir. Acho que ela não está conseguindo lidar com a pressão. Talvez ela não seja tão talentosa quanto pensa. Às vezes eu acho que a Laura nunca superou realmente a perda do bebê, talvez, só talvez, isso esteja afetando a forma como ela te vê. A cada trecho, o silêncio na sala se tornava mais pesado, mais opressor. Os rostos dos nossos amigos passavam da incredulidade para o choque, e do choque para uma crescente repulsa. Olhei para Vanessa. Ela estava paralisada, o rosto pálido como cera, os olhos fixos no celular de Ricardo como se ele fosse uma serpente prestes a dar o bote. Sua boca se abria e fechava, mas nenhum som saía. A máscara de amiga perfeita havia se estilhaçado, revelando a figura mesquinha e invejosa por baixo. Quando o último trecho terminou, um silêncio sepulcral pairou por alguns segundos, antes de ser quebrado pelo suspiro chocado de uma das nossas amigas. Vanessa, como você pôde? Perguntou Mariana, uma amiga em comum, a voz embargada pela decepção. Vanessa não respondeu. Ela parecia ter encolhido, a altivez desaparecida. Seus olhos corriam pela sala, buscando talvez um resquício de apoio, mas encontravam apenas olhares de reprovação e incredulidade. Eu não sei o que dizer, ela finalmente conseguiu balbuciar, a voz fraca, quase inaudível. Isso tudo é um mal-entendido. Um mal-entendido, Vanessa, interrompi, a raiva agora dando lugar a um cansaço imenso. Nós ouvimos suas palavras. Todos nós ouvimos. Não há como interpretar mal o veneno que você destilou. A única coisa que eu não entendo é o porquê. Por que fazer isso com alguém que te deu nada além de amizade e confiança? Ela baixou a cabeça, as lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Mas aquelas lágrimas não me comoviam. Eram lágrimas de autocomiseração, de quem foi pego em flagrante, não de arrependimento genuíno. O constrangimento na sala era quase insuportável. Um a um, nossos amigos começaram a se manifestar, não com acusações diretas a Vanessa, mas com palavras de apoio a mim e a Ricardo.
A lealdade deles, naquele momento, foi um bálsamo. Vanessa, vendo-se completamente isolada e desmascarada, pegou sua bolsa e, sem dizer uma palavra, praticamente correu para fora da nossa casa, sob os olhares silenciosos e condenatórios de todos. Quando a porta se fechou atrás dela, soltei o ar que nem percebia estar prendendo. Uma onda de alívio, misturada com uma tristeza residual pela amizade perdida, me invadiu. Ricardo me abraçou forte. Acabou, meu amor. Acabou. Nossos amigos permaneceram por mais algum tempo, oferecendo conforto, expressando seu choque, sua solidariedade. Foi uma noite longa e emocionalmente desgastante, mas necessária. A verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser dita. Nos dias que se seguiram, a ausência de Vanessa em minha vida foi, inicialmente, estranha. Havia um vazio onde antes existia uma rotina de mensagens, ligações, encontros. Mas esse vazio logo foi preenchido por uma sensação de paz e leveza que eu não experimentava há meses. A tensão constante, a desconfiança sutil, tudo isso desapareceu. Cortei todos os laços com ela, bloqueei seu número, suas redes sociais. Não por ódio, mas por autopreservação. Algumas pessoas podem achar que a exposição pública foi uma vingança cruel. E talvez, em parte, tenha sido. A satisfação de ver sua máscara cair, de vê-la desmoralizada diante daqueles cuja opinião ela tanto valorizava, foi real. Mas, para mim, foi mais do que vingança. Foi a reconquista da minha paz, da minha verdade, da integridade do meu relacionamento. Meu casamento com Ricardo fortaleceu-se de uma maneira que eu jamais imaginei. Passar por aquela provação juntos, confiar um no outro, lutar lado a lado contra uma ameaça tão insidiosa, uniu-nos ainda mais. Nossa cumplicidade se aprofundou, nosso amor se tornou mais resiliente. A viagem para o Mediterrâneo, que fizemos alguns meses depois, não foi apenas uma comemoração de aniversário, mas uma celebração da nossa vitória, da nossa capacidade de superar as adversidades e proteger nosso vínculo. A amizade com Vanessa se tornou uma cicatriz, um lembrete doloroso da capacidade humana para a duplicidade, mas também da minha própria força e da lealdade inabalável do homem ao meu lado. Superei a dor da traição, não com esquecimento, mas com a clareza de quem aprendeu uma dura lição e emergiu mais forte. A verdade exposta não foi apenas minha vingança, foi, acima de tudo, minha libertação e o alicerce para um futuro onde a confiança e o amor verdadeiro prevaleceram. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.